Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Estou animado com o episódio de hoje. Vamos usar manteiga na máquina de liofilização Stay Fresh. E é isso que vai sair. Pó de manteiga. É? Eu adoro isso. Então, deixa eu começar dizendo que a inspiração para fazer pó de manteiga na nossa máquina de liofilização caseira veio de um desafio que eu recebi recentemente. Alguém me pediu para fazer bacon de peru. Bacon de peru é relativamente fácil de fazer. Basicamente, é uma linguiça de peru emulsificada que é formada em camadas específicas para imitar o bacon de verdade. Mas eu pensei, sabe de uma coisa? Se a gente vai fazer bacon de peru, pelo menos deveríamos tentar fazer melhor. Quando comecei a pensar em como seria o nosso bacon de peru, me deparei com uma decisão. Qual gordura usaremos na receita? Comercialmente falando, parte da gordura usada no bacon de peru vem da própria carne da coxa, mas depois é adicionada gordura suplementar na forma de óleos de sementes para atingir a porcentagem de gordura desejada. Eu não queria seguir esse caminho. Eu queria algo mais ousado, algo mais saboroso, algo que fosse absolutamente delicioso, um pouco festivo. Então eu pensei, sabe de uma coisa, seria meio legal. Você sabe como se injeta manteiga no peru antes de assar? Seria interessante se a manteiga fosse a gordura escolhida para essa receita, mas não qualquer manteiga, e sim manteiga dourada. Então, a ideia ou o problema nesse ponto é como eu coloco manteiga dourada no meu bacon de peru de um jeito que ela não vaze por todo lado. Então, a resposta para o problema de hoje, que você vai ver aqui em um segundo, na verdade vem de técnicas de fabricação de linguiça. Precisamos adicionar um composto que tenha duas naturezas, algo que seja anfifílico, hidrofílico e lipofílico. Basicamente, precisamos de um composto que ame tanto a água quanto o óleo ao mesmo tempo. E eu tenho a solução perfeita para esse problema. Isso nos permitiu criar pó de manteiga, que pode ser usado em pipoca, saladas e outros pratos. Agora também podemos adicionar manteiga à emulsão de peru e obter um bacon de peru com manteiga dourada. Isso vai ficar incrível. Por coincidência, o composto de dupla natureza que adicionamos também resolve o problema de textura comum no bacon de peru. Então, se você ainda não é inscrito, clique no botão de se inscrever porque esse vídeo sai em breve. Mas por enquanto, vamos fazer pó de manteiga liofilizada. Vamos começar com um pouco de manteiga. Temos aqui 3 libras. Acabei adicionando uma 4ª libra mais tarde no processo. Mas o que queremos fazer é derreter isso. Se possível, use manteiga sem sal, pois facilita o processo e espuma menos. Só tinha manteiga com sal. Como pode ver, vamos conseguir fazer funcionar. Primeiro queremos evaporar toda a umidade. E você poderia parar por aí assim que toda a umidade tiver evaporado. Você vai perceber que as bolhas começam grandes e depois ficam pequenas. Mas o que queremos é aquele sabor extra, porque vamos adicionar isso ao bacon de peru. Então, vamos fazer manteiga dourada. Vamos continuar esse processo de cozimento até que os sólidos do leite comecem a dourar e desenvolvam um sabor de noz maravilhoso. Ao fazer manteiga dourada, tenha cuidado, pois é fácil passar do ponto e ela pode amargar. Assim que você perceber que está dourando, tire do fogo, coloque em outro recipiente e deixe esfriar. Quero que você perceba que durante esse processo não vamos coar aquelas proteínas do leite que ficaram douradas. Vamos mantê-las na nossa receita. Na verdade, essas proteínas extras até ajudam na emulsão, mas se preferir só manteiga derretida em vez da dourada, também funciona. Você terá um pó de manteiga com sabor mais neutro. Eu não recomendaria necessariamente fazer manteiga clarificada ou ghee para esse processo, porque, como eu disse, as proteínas do leite presentes na manteiga vão realmente ajudar bastante na emulsão. Certo? Então vamos deixar isso esfriar. Vamos ver os outros ingredientes, começando pela água. Agora, se você olhar na caixa de descrição abaixo, eu vou colocar as medidas exatas que você pode seguir. E você pode fazer o quanto quiser, seja pouco ou muito. Esse não é um item que expande dentro do seu liofilizador, então você pode encher as bandejas do liofilizador até o topo e vai ficar totalmente tranquilo. Mas nós vamos começar com 750 gramas de água. Aqui está a nossa manteiga dourada, incluindo os sólidos do leite. E o que vamos fazer é misturar tudo para garantir que todos esses belos sólidos do leite entrem aqui. Vamos medir isso em 500 gramas. E essa manteiga agora está incrivelmente perfumada. Tem um aroma de noz e vai ficar sensacional. Certo, hora do nosso último ingrediente. Essa é uma receita com apenas 3 ingredientes.
Vamos adicionar claras de ovo pasteurizadas liofilizadas, que secamos recentemente na nossa máquina de liofilização. Vou deixar um link para esse vídeo no canto superior direito e uma sugestão no final, caso queira ver como fizemos. Vou adicionar 20% de proteína de clara de ovo em pó à manteiga. Então, neste caso, serão cerca de 125 gramas. Fiz vários experimentos com uma porcentagem menor, mas não gostei do resultado do pó. Agora que nossos 3 ingredientes estão prontos, só falta misturá-los. Vamos começar com a água dentro do liquidificador. Em seguida, vamos adicionar nossa proteína de clara de ovo e ligar em velocidade baixa. Só queremos misturar tudo e incorporar bem. Você não precisa se preocupar muito com a espuma ou com qualquer outra coisa que se formar nessa etapa. Mantenha a velocidade baixa, remova a tampa do liquidificador e adicione a manteiga em fio lentamente. O que você quer é um fio bonito, constante e bem fino. Estamos tentando quebrar essas partículas de gordura nesse líquido. É isso que estamos fazendo aqui. Aumente a velocidade do liquidificador para média baixa. O meu está em 3 e continuamos adicionando manteiga até terminar. Os sólidos do leite e tudo mais vão ser incluídos nessa etapa. Quando terminar, retire o liquidificador da base e dê uma olhada. Agora você vai perceber que essa emulsão em particular é bem mais líquida do que, digamos, a sua maionese. E o motivo é porque estamos usando apenas as claras de ovo nessa emulsão, em vez da gema, e é a gema que realmente ajuda a dar aquela consistência que você encontra na maionese. Vou despejar essa mistura nas bandejas do nosso liofilizador. Agora temos 4 bandejas. Vou usar só 2 por enquanto. Este é um liofilizador pequeno da Stay Fresh. Confira a descrição abaixo para acessar o site deles, caso você queira informações sobre liofilizadores. Enquanto despejo isso na bandeja, dá para ver que a viscosidade do líquido é definitivamente maior do que a da água, mas ele ainda é incrivelmente ralo. Neste ponto ele está bem líquido, mas isso não é um problema. Vou mostrar um teste simples que você pode fazer em casa para garantir uma emulsão adequada. É muito fácil e assim que terminarmos isso, vou mostrar como fica. Mas vou encher estas bandejas até o topo. Agora vamos pegar esses recipientes e colocá-los no nosso congelador. Isso aqui é basicamente gordura. Vai endurecer bem rápido, mas queremos que fique completamente congelado. Deixa eu te mostrar aquele teste que eu estava falando. Vou colocar um pouco do líquido restante neste copo. Com uma emulsão adequada, o líquido no copo não se separa. Se por algum motivo a emulsão desandar ou você não fizer corretamente, vai ter uma camada bem distinta de gordura de manteiga em cima e água de clara de ovo embaixo. Vai separar desse jeito. Vamos fazer um time-lapse de 10 minutos para você ver como o seu ficará ao final. Perfeito! Não há separação. Gordura, proteína e água estão totalmente unidas, que é o que queremos. Agora, precisamos preparar o liofilizador para iniciar a secagem. Indo até ele, estas serão nossas configurações. Clique na opção de liofilização no Stay Fresh e depois em Configurações. A primeira coisa que vamos mudar é a temperatura da prateleira. Queremos que fique em menos 20 graus Fahrenheit. Então, vamos começar bem frio. Menos 20. Perfeito! Quando a prateleira atingir menos 20 graus Fahrenheit, iniciam os parâmetros de secagem. Estou satisfeito com a pressão-alvo, mas a temperatura máxima da prateleira está muito alta. Vamos diminuir para cerca de 80 graus Fahrenheit. Então, isso vai ser um processo de secagem bem suave e delicado. Vamos aumentar as horas finais de secagem para 24. Isso deve ser suficiente para completar o ciclo. Perfeito! Certo! Quando terminar de ajustar essas configurações, aperte voltar. Vou colocar as bandejas de manteiga congeladas. Depois, clico em comida congelada e inicio. O liofilizador está no modo de congelamento. Ele vai deixar a câmara bem fria e só espera que eu coloque a comida. Agora, vamos conferir. Nossas 4 bandejas estão totalmente congeladas após um tempo no congelador. Vamos colocar isso no liofilizador e selecionar a opção
comida na câmara. Isso informa ao liofilizador que a comida está na câmara e pode iniciar o processo. A temperatura da nossa prateleira está em menos 17, nosso alvo é menos 20, e assim que atingirmos isso, vamos começar a secagem. Lembre-se, se selecionar comida congelada no início, escolha comida na câmara nesta etapa para informar a máquina que há comida na câmara e ela pode continuar o processo. O ciclo de liofilização durou aproximadamente 45 horas. Houve uma queda de energia à noite e quando voltou, o aparelho religou. Portanto, desconsidere os horários acima. O importante é que concluímos. Clique em secagem final e depois em sim para pausar o ciclo de secagem. Vamos conferir a manteiga liofilizada. Se precisar de mais tempo, podemos recolocar e o sistema retoma. Acho que já está tudo certo. Quando a manteiga sai do liofilizador, ela parece perfeita, bem seca. Estou adorando o que vejo aqui. Todas as bandejas parecem prontas. Acho que não precisamos de mais tempo. Está ótimo. Você nunca vai estragar sua comida no liofilizador por secar por mais tempo. Apenas garanta que esteja totalmente seca antes de iniciar o processamento. Certo, vamos colocar na tigela e transformar em pó. Existem várias formas de fazer isso, mas é importante evitar gerar calor. Vou quebrar manualmente com as mãos, mas também poderia usar um processador de alimentos. Só não deixe o processador de alimentos funcionando continuamente. Dê apenas pequenas pulsadas até chegar na consistência que você deseja. É fácil quebrar com as mãos, os pedaços se desfazem facilmente. Para o uso desta manteiga dourada, não preciso que vire um pó ultra fino. Certo, essa é a bandeja número 2, esfarelando na tigela, sem problema. A bandeja número 3 quase me lembra manteiga de amendoim liofilizada. Se você já liofilizou manteiga de amendoim e viu a consistência que ela fica quando vira pó, é bem parecido. Muito parecido. Essas são as 4 bandejas da nossa manteiga liofilizada. Começamos com 4 libras de manteiga. Durante o processo de evaporação da água, acabamos com um pouco menos, mas agora temos pó de manteiga que pode ser usado no que você quiser. Vamos provar isso em breve, mas quero fazer alguns experimentos e te mostrar algumas coisas. Então o que vamos fazer agora é reidratar um pouco disso e ver como fica, e no final, ver como é o sabor. Tenho um pouco de água e vou misturar pó de manteiga liofilizada na tigela. Não sei a quantidade exata de água, então vou ajustar no olho. Mas eu não quero começar com muita água, porque isso deve reidratar bem rápido. E eu sinto que exagerei. Vamos ver como isso fica em um segundo. Ok, água demais. Parece que eu poderia ter usado só algumas gotas. Então, precisamos adicionar mais pó de manteiga. Provavelmente terei que fazer isso mais vezes. Agora está parecendo purê de maçã. Vamos adicionar mais pó de manteiga até alcançar melhor consistência. Pronto! Está começando a engrossar um pouco, virando uma espécie de pasta fina. Certo? Então aqui está nossa manteiga reidratada. Vou pegar uma pequena colherada disso e só por curiosidade, vamos colocar em uma panelinha com água. Certo? Então a temperatura da nossa água está em 94 graus. E se eu colocasse um pouco de manteiga nessa água, ela começaria a derreter. Quero observar o que ocorre com o nosso pó de manteiga liofilizado reconstituído conforme a temperatura aumenta gradualmente. Lembre-se, vou usar isso em uma linguiça emulsificada e não quero que a manteiga derreta no cozimento. Vamos checar a temperatura rapidinho. Estamos em 127, tudo certo. Quer saber? Vamos comparar colocando um pouco de manteiga e ver como se saem juntas. Estou adorando a emulsão que criamos, está bem firme, bem estável. A manteiga começou a derreter como esperado. Vamos adiantar aqui. Beleza. Muito bom, uma conferida rápida na temperatura. Eu nunca levaria minha linguiça a 174 ou 173 graus, mas essa é a temperatura da água, que está começando a se aferver. Nossa emulsão de manteiga ainda está absolutamente linda. Na verdade, está ótimo.
podemos remover fisicamente da água, o que significa que vai se manter perfeitamente em uma linguiça. Vamos fazer uma degustação. Tenho algumas coisas aqui na minha frente que quero provar, começando pela manteiga liofilizada, o pó de manteiga com proteína de clara de ovo que fizemos. O que eu procuro é um sabor de manteiga bem destacado e um sabor de ovo que seja quase imperceptível ou nem apareça. Isso seria uma grande vitória para mim. Se for assim, poderíamos usar esse pó de manteiga em tudo quanto é coisa. Para dentro. Uau! Isso é uma vitória. Isso é tão louco. Espera um minuto. Deixa eu pegar mais um pouco disso. Eu não estou sentindo o sabor do ovo, não. O sabor da manteiga dourada está aparecendo lindamente. Uau! Muito legal. Esse ingrediente pode ser usado em qualquer coisa como um pó, certo? Se quiser adicionar sabor de manteiga a uma cobertura, é perfeito. Ok, a próxima coisa que eu quero provar é a versão reidratada que fizemos, então isso seria mais como uma pasta, certo? Você pega o seu pó de manteiga, reconstitui um pouco. Eu coloquei água demais no começo, mas depois compensei com mais pó. Vamos lá, certo? Igual, uau! Parece uma manteiga em temperatura ambiente bem rala, com sabor de manteiga dourada aparecendo lindamente. Mais uma vitória. Se quiser adicionar água ao pó, pode reconstituí-lo e usar para passar. Enfim, seja criativo com isso. Finalmente quero experimentar o que cozinhamos. Meu palpite é que provavelmente vamos sentir um sabor de ovo mais forte aqui, mas sabe de uma coisa? Vamos tentar. Não, na verdade não, mas está incrivelmente amanteigado, muito úmido e com forte sabor de manteiga dourada. Isso foi inesperado. Achei que teria mais gosto de ovo, mas não teve. E estou muito animado com a nossa manteiga liofilizada. E se você quiser ser técnico, não dá para liofilizar manteiga. O que você está vendo são moléculas de proteína bem pequenas que se ligaram às moléculas de gordura, dando essa consistência de pó. Digo, poxa, é assim que as pessoas liofilizam creme de leite. Creme de leite não é diferente, certo? Você tem água, tem gordura do leite e tem proteína, mas é uma emulsão natural. Quando você liofiliza creme de leite, você acaba com creme de leite em pó. Exatamente o mesmo princípio. Vamos falar sobre armazenamento. Como você armazenaria isso? Basicamente, você tem duas maneiras. Primeiro, use o pó de manteiga liofilizado, cuja consistência estou adorando. Ele ficou no meu balcão por algumas horas. Vamos colocar isso em vários potes de vidro. Se for armazenar por pouco tempo, pode usar sachê dessecante e selar a vácuo o pote de vidro para tirar o oxigênio. Mas não vou fazer isso. Vou usar o meu rapidamente, pois amanhã começaremos a fazer bacon de peru. Em pote de vidro, pode ser guardado em local fresco e escuro. Encontre um local escuro e fresco na despensa para guardar os potes na prateleira sem problemas. Com 4 libras de manteiga, enchemos 4 potes de vidro. Você pode usar um saco de Mylar com absorvedor de oxigênio e dessecante. Sele bem e armazene na despensa. Como eliminamos toda a umidade, a água não será um problema. O saco de Mylar bloqueia a luz, então a exposição não será um problema. A única coisa que eu não tenho certeza é sobre a vida útil real, e talvez eu pegue um dos meus potes, coloque em um saco de Mylar, só para ver qual vida útil isso tem, porque a gordura tende a ficar rançosa com o tempo. Então, vai ser um experimento interessante. Você vai ter que ficar ligado para ver isso. Não deixe de conferir a descrição deste vídeo. Vou compartilhar o link do nosso grupo do Facebook do liofilizador Stay Fresh. O nome é longo. Ótimo grupo para quem gosta de liofilização. Se você tem um Stay Fresh, quer saber mais ou está curioso sobre as experiências de outros com o liofilizador, Stay Fresh, entre no grupo. Vai ser incrível. E falando em Stay Fresh, a unidade que você me viu usar no vídeo de hoje é um protótipo de uma unidade pequena que a Stay Fresh em breve terá disponível para compra. Neste momento, estamos na última semana de julho de 2026. Ainda não está totalmente pronta, mas pelo que eu entendi, estará pronta dentro dos próximos meses. Então, fique ligado. Se você ainda não é inscrito, aperte o botão de se inscrever e ative o sininho de notificações. Quando estiver pronto, vou postar ou gravar um vídeo sobre isso. Em breve teremos vídeo de bacon de peru. Não quero que você perca.
Tenho uma pergunta. Como você usaria o manteiga em pó? Conta aí nos comentários. Ansioso para ler. Obrigado por estar aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Vou comer mais dessa pasta de manteiga. Uau, isso está delicioso.